Olá,
Cadê o pessoal chegando? Vai colocando de onde você está falando, se você está me ouvindo, se o som está bom. Deixa aí nos comentários para eu saber. Oi, oi. Oi, Débora. Que bom ter você aqui. Vamos esperar mais o pessoal chegar. Tudo bem com você? Eu ia perguntar para o pessoal de onde está falando, mas você eu sei que é de Tanabi. Esperar o pessoal chegar. Você está conseguindo me ouvir bem, Débora? Tá me ouvindo bem? O som tá bem tranquilo? Senão eu dou uma ajustada aqui.
Tá joia. Esperar mais uns minutinhos, senão vamos começando a live e o pessoal vai chegando e vai se inteirando, né, do assunto. Na verdade, eu queria que vocês fizessem umas escolhas, né? Porque assim, eu tive bastante pergunta, o pessoal deve estar na correria chegando aí, né? Tive bastante pergunta relacionada à questão do alinhamento financeiro e aí o que eu tive uma ideia. E aí vocês vão escolher, então vamos esperar o pessoal chegar, né? Mais gente para decidir. E se eu respondo as perguntas da caixinha, né? Ou como eu entendi que as perguntas, a maior parte delas era com relação a como a pessoa se manter no alinhamento financeiro, então aí eu vou deixar a escolha para vocês. Se vocês querem que eu responda as perguntas da caixinha aí uma a uma, ou que eu faça um resumão, porque assim eu percebi que a maioria das dúvidas é como se manter no alinhamento financeiro, começar e se manter até chegar lá. Então, se você quiser, Débora, já votar, né? O que você prefere, a 1 ou a 2? 1 é as perguntas da caixinha e 2 é as perguntas, o geral, né? Eu fazer um resumo de como é que você consegue chegar ao alinhamento financeiro, que essa é a dúvida da maioria. E aí você me fala aí, qual que você prefere? Oi, Luiz, seja bem-vindo. Fala pra mim de onde você tá falando, de qual cidade, de onde você tá vendo essa live. Coloca aí. Tá travando, é? Fala aí, gente, pra mim se tá... Tá travando muito, Débora? É a tela, o som, como é que tá? Me fala aí como é que tá o som, a imagem. Oi, amor da minha vida. Fala pra mim aí como é que tá o som, amor. E a imagem. Teve gente que falou que tá travando. Entendi, agora tá tudo bem?
Bom, então vamos lá, vamos começar. E aí, qualquer coisa vocês vão me falando como é que tá bom? Vamos começar aí a nossa live, né? Em respeito a quem chegou aqui no horário, né? Então, vamos lá. Vocês vão fazer uma escolha. Dentro das perguntas, tá? Eu percebi que a maior dificuldade das pessoas era de como se manter, como começar e se manter no alinhamento até alcançar aí o seu objetivo financeiro. A maioria das perguntas, elas levam para esse lado do alinhamento financeiro. Então eu queria que vocês escolhessem se vocês querem que eu faça aí como é que eu vou dizer, um resumo, tá, de como você chega ao seu alinhamento financeiro, ou se você quer que eu responda a sua pergunta individualmente. Então, 1 ou 2, responde aí. Bora, gente, vamos me ajudar aí a fazer essa escolha. Tá joia, Débora. É que realmente acaba respondendo a todas as perguntas também, né? Mas eu gostaria de deixar vocês à vontade para decidir isso aí. Tá tudo bem então, né? A imagem, o som, tá tudo tranquilo. Então vamos lá, vamos começar, né? Deixa eu pegar aqui a parte que... Só um pouquinho. Então vamos lá. Como me manter firme no alinhamento financeiro? Essa é, né, uma dúvida que todo mundo tem. Então, assim, eu vou dar 5 viradas de chave hoje para você alcançar o seu alinhamento financeiro. Então, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou já iniciando. Então, assim, ó, tudo o que você faz repetidamente, tá? Constantemente, vira excelência, vira um hábito. Oi, Joyce, seja bem-vinda. Estou começando a explicar aqui como é que você chega ao seu alinhamento financeiro, porque eu percebi que as perguntas, a maioria, eram voltadas para essa questão de como é que eu começo já aqui, como é que eu me mantenho até chegar ao meu objetivo de alinhamento financeiro, tá bom? Então eu vou dar aqui 5 viradas de chave para você conseguir começar a manter e chegar ao seu objetivo financeiro. Então, pega canetinha, caderninho para você anotar essas 5 viradas de chave que eu vou passar hoje. Você vai sair daqui sabendo como é que você consegue começar e se manter no alinhamento financeiro para atingir o seu objetivo aí financeiro. Então, qual que é a primeira virada de chave? Tudo o que você faz repetidamente vira excelência, vira um hábito. Então, como é que eu vou te dizer assim? Isso não é um ato.
tá? Não é a lista de compra que você faz de vez em quando ou que você faz uma vez. Então, assim, para você alcançar o seu alinhamento financeiro, o que você tem que fazer? É o todo dia. Então, é você se organizar, você se comprometer a fazer isso todo dia. Então, a primeira virada de chave, você precisa entender que tudo o que você faz repetidamente, constantemente, isso vira um hábito, tá? Então, assim, em tudo na tua vida. Então, principalmente no alinhamento financeiro. Oi, Lu, seja bem-vinda. Faz sentido para você isso? Você entender que é um processo e que você precisa repetir? Então essa é a primeira virada de chave que você precisa ter para você ter o seu alinhamento financeiro. Isso vai te trazer constância. Você vai fazendo hoje, amanhã, sempre. Você repete até dar certo. Que essa frase é o que eu falo sempre, mas é porque funciona. Então faz sentido para você? Tudo aquilo que você faz, por exemplo, no teu trabalho, você não aprendeu da noite para o dia, né? Não foi um ato assim, você começou a trabalhar e você já aprendeu como é que fazia toda a situação ali no seu trabalho. Foi um processo, você repetindo até chegar à excelência que você tem no teu trabalho. E assim é no alinhamento financeiro. Então, se você tiver esse entendimento que tudo que você repete, chega uma hora que você alcança a excelência. E no alinhamento financeiro não é diferente. Então essa é a primeira virada de chave. Faz sentido para você? Assim, você começou a perceber a importância, porque você viu que o que você faz no teu trabalho, por que você é excelente no que você faz no teu trabalho? Porque você vem repetindo isso várias vezes. Então no alinhamento financeiro também. Faz sentido isso para você? O que você acha? Conta aí pra mim. Porque essa é a primeira virada de chave que você precisa ter. Sabe? O carro, se você só colocar a chave no carro, ele não liga, né? Você precisa dar a virada na chave. Então aqui hoje eu vou dar aí 5 viradas de chave para você alcançar o seu alinhamento financeiro. Pessoal, vocês estão, o som tá tranquilo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Me dá esse feedback aí. Porque para quem não sabe, eu estou morando em São Gabriel da Cachoeira, interior do Amazonas. Então aqui às vezes a internet ela dá umas travadinhas, mas volta. Tá tudo tranquilo então? Então vamos continuar. Então guarda aí, você anotou? Primeira viradinha de chave. Tudo que você repete, você alcança a excelência. Então, para o seu alinhamento financeiro, não vai ser diferente. Então, essa é a primeira virada de chave. Tá bom? Ok? Então, anota aí. A segunda virada de chave. Vamos lá. O comprometimento, eu vou repetir devagar para você anotar aí. Comprometimento não mora na mesma rua da conveniência, da nossa conveniência. Por quê? Porque quando você se compromete a alguma coisa, nesse caso, alinhar
as suas finanças, não tem desistência. Na verdade, não pode ter desistência. Não existe conveniência, ou seja, hoje eu não estou a fim de fazer, hoje eu não quero. Não, quando você se compromete, não tem essas opções. Quer ver? Olha só, eu vou dar um exemplo para a gente aqui fixar bem essa questão do comprometimento. Se você é convidado para madrinha, padrinho, né, de um casamento, o que acontece? Você se compromete naquela data e naquela hora de estar lá, não é verdade? Fala aí pra mim, não é assim que acontece? Que você se compromete a naquela data do casamento, naquele horário, estar lá como madrinha ou como padrinho. Não é assim? Então, o que isso determina? Por que você se compromete a isso? Né? Você foi convidado, e por que você se compromete a ir ao casamento e você não se compromete ao seu alinhamento financeiro? Bom, aqui a gente tem algumas coisas para a gente falar. Primeiro, que o casamento tem data e hora. E o que eu estou querendo dizer com isso? O que isso tem a ver com o seu alinhamento financeiro? Que você também tem que ter data e hora. Se comprometer com as datas. Oi. Voltou, gente? Parece que deu uma travadinha aqui. Fala pra mim se voltou. Tá, vamos continuar então. Onde é que eu parei aí com vocês? Foi na história do casamento? Foi eu fazendo uma comparação com o casamento? Foi isso? De madrinha? Foi aí que parou para vocês? Então, tá bom. Sim, casamento. Vamos lá, então. Então, eu estava fazendo uma comparação. Então, no casamento, por que você se compromete a estar lá no dia? Porque tem uma data e tem um horário que você tem que cumprir. Então, para você alcançar o seu alinhamento financeiro, você também precisa ter uma data, você precisa ter um cronograma ali que você vai ter que ir caminhando para você cumprir. Porque olha só, digamos que no casamento você vai ser convidado pelos noivos a ser padrinhos, tá? Então eles chegam, olha, eu quero convidar você, Joyce, né? Débora, eu quero convidar vocês, Edson, eu quero convidar vocês para serem padrinhos do meu casamento. Só que, olha, eu não tenho data e nem horário desse casamento. E aí? Você vai se organizar para esse casamento? Você vai sentir vontade de se organizar para esse casamento? Fala aí para mim. Se você fosse convidada, mas você não tem a data do casamento e nem o horário, você vai começar a se programar para esse casamento? Responde aí. Isso aí, amor. Porque você não tem hora e nem data para esse casamento. Como é que você vai conseguir se programar para isso?
tá? Porque, olha só, para esse casamento, você precisa saber se é de manhã ou se é à noite, para você escolher a roupa. Então, olha só, e aí o que isso tem a ver com alinhamento financeiro? Não, né, Joyce? Não tem como, né? Somente nós mulheres, né? Que precisamos de todos os detalhes aí para ser madrinha. Isso, amor. Se tiver agora data, horário, você vai se programar, né? Se for de manhã, é um tipo de roupa. Se for à noite, é outro tipo de roupa. Então, o que eu estou querendo? Eu estou querendo trazer esse exemplo simples do nosso dia a dia para o teu alinhamento financeiro. Que tudo aquilo que você não tem data e você não tem um cronograma para você seguir, para você cumprir, dificilmente você consegue alcançar o teu objetivo. E no alinhamento financeiro não é diferente, tá? Você precisa ter ali um comprometimento. E para você ter comprometimento, você vai ter que anotar as datas que você vai ter que sentar para fazer as suas anotações. Você vai ter que fazer a data, colocar ali a data que você vai fazer os seus pagamentos. A data, né, fazer a sua lista de compra, tudo precisa estar anotado para você seguir este cronograma. Oi, voltou? Para você não fugir, vamos lá, vamos voltar ali, né? Voltou, pessoal? Oi, oi. Dá um sinal aí de que a gente voltou. Vamos lá, vai dar certo. Então, olha só. Voltando ali um pouquinho, né? Então, tudo aquilo que você se compromete, aquilo precisa ter uma data, aquilo precisa ter um prazo. Então, no seu alinhamento financeiro, você vai ter que anotar tudo. Você vai ter que ter data para você cumprir isso. Tá? Então, que nem eu falei, comprometimento, ele não mora na mesma rua. Então, essa é a segunda virada de chave, tá? Comprometimento, ele não mora na mesma rua que a conveniência. Aquilo que é conveniente para mim, muitas vezes não vai me levar a um alinhamento financeiro. Porque geralmente o que é conveniente para mim? É gastar, né? E de repente isso vai continuar te atrapalhando, se você não souber gastar de forma correta. Então, tudo que for conveniente, tudo que você achar que eu não vou fazer hoje porque eu não estou afim. Só que olha só, no casamento, no dia do casamento você não está muito afim, você deixa de ir? Não, né? Então é aqui que eu quero que fique guardado esse exemplo na tua cabeça, para você ver como é que é a questão, como é que está ligado o nosso comprometimento. Ele tem que ter uma data. E olha só, uma coisa muito legal aqui. Por que você não desiste em cima da hora de não ir no casamento? Fala aí. O que você acha? Assim, que em cima da hora, no dia, você fala assim, eu não vou não. Aí você avisa os noivos, olha, eu não vou ser madrinha e padrinho. Por quê que você não faz isso? Fala aí, conta aí. Por que você acha que você não, em cima da hora, você não cancela, você não deixa de ir? Vamos lá, vamos interagir aí, gente.
porque já se comprometeu com alguém, né? Então, olha só aqui uma dica. Se organize a se comprometer com alguém no seu alinhamento financeiro. Ou com o seu cônjuge, ou com o seu amigo. Chama alguém. Isso aí, amor, ficaria com vergonha de desmarcar. Porque você se comprometeu com uma outra pessoa, ou seja, quando você transfere isso, tá, para uma outra pessoa, fica diferente, tá? Então aqui vai uma dica. Se você não consegue alinhar, é isso aí mesmo, Joyce. Então olha só que interessante, um exemplo simples de um convite de casamento. Oi, Leia, seja bem-vinda. Oi, Matheus, seja bem-vindo. Estamos aqui numa discussão bem legal. Se você é convidado para ser padrinho ou madrinha de um casamento, por que é que você não desiste em cima da hora? Por que você não desiste? Não liga para os noivos em cima da hora e fala assim: olha, não vou ser padrinho não, não vou ser madrinha não, ó, eu não vou no casamento. Por quê? Por que você acha que você não desiste? Vamos lá, pessoal, a gente interagir aí. Já falaram que é porque se comprometeu já, alguns já falaram, né? O Edson, a Joyce também falou que é a mesma resposta, porque já se comprometeu com a pessoa e ficaria com vergonha de desmarcar. E aqui eu tô fazendo um exemplo por causa do compromisso que já fiz com a pessoa, para não ficar chato. Então assim, e aí eu tô fazendo essa relação com o alinhamento financeiro. Por que às vezes a gente não se compromete com o nosso alinhamento financeiro? Porque a gente não se compromete com a gente mesmo. Né? Então assim, quando é para o outro, eu me comprometo, né? E aí eu me sinto muito mal em desistir. Mas por que quando é comigo, um compromisso comigo, eu tenho essa dificuldade? Então aqui vai uma dica bem legal. Você pode se comprometer no seu alinhamento financeiro com outra pessoa, pode ser o seu cônjuge, um amigo, uma amiga, e aí você combinar com ela, de cada uma ali tá ajudando a outra. Tem gente até que eu já vi isso na internet, tem gente que faz o seguinte, se compromete com um amigo ou até com um cônjuge mesmo, que se não alcançar um alinhamento financeiro, ele vai pagar tantos reais para outra pessoa. E aí, o que vocês acham dessa ideia, desse comprometimento? Conta aí. Gostaram? Eu gostei da ideia. Já pensou? Se você não alcançar o seu alinhamento financeiro, você vai ter que pagar para o teu amigo, para o teu cônjuge. Aí você define o valor. O que vocês acham dessa dica de comprometimento? Vocês topariam fazer isso? Fala aí. Ou se a outra pessoa não conseguiu alinhamento financeiro, ela vai te pagar. Não é legal esse comprometimento?
E aí, o que vocês me dizem? Acharia legal, pois nos forçaria a cumprir o alinhamento financeiro. É isso aí. Joyce, não poderia fazer não? Mas você vai, depois dessa live você vai conseguir, tá? Então, olha só, vamos lembrar então, hoje eu vou dar 5 chaves, viradas de chave para você conseguir o seu alinhamento financeiro, tá? Isso aí, seria uma forma de tirar-nos da procrastinação, com certeza. Olha só, a primeira chave é você entender que tudo que você repete, tá? Então, tudo aquilo que você faz constantemente vira excelência, tá? Então, essa é a primeira virada de chave. Você precisa entender que não é só você fazer a lista de compra de vez em quando, tá? É sempre, é todos os dias. Então, é essa virada de chave a primeira. A segunda, comprometimento. E comprometimento não mora na mesma rua da conveniência, tá? Sejam bem-vindos, Maiara, Andréia, sejam bem-vindos na live. Nós estamos agora passando aí para nossa... Hoje eu vou dar 5 viradas de chave, tá? Já falamos a primeira, que é tudo aquilo que você repete vira excelência, vira um hábito, tá? Então, alinhamento financeiro é uma repetição das etapas do processo. E a segunda virada de chave, comprometimento, tá? A terceira é: como posso fazer apesar de... Porque o que acontece? Ou não deixar de fazer por causa de. Porque assim, ó, todo crescimento, todo melhoramento, ele dói. Não sei se alguma mãe teve alguma situação, alguma mãe que está aqui na live teve uma situação dessa, ou se você já ouviu falar, do adolescente começar a sentir dores. Aí vai ao médico e o médico diz o quê? Mãe, não se preocupe, mãe. Isso aí é dor do crescimento. Quem já ouviu essa história ou já teve essa situação com o filho, me conta aí. Se você já sabe ou se você já viu essa história. Já ouviu falar na dor do crescimento, que geralmente acontece com adolescente. Eles sentem dores porque está crescendo muito rápido. Conta aí para mim se vocês conhecem essa história. Ninguém ouviu falar sobre dor de crescimento? Eu tenho uma prima que teve. Legal. Então, olha só. Olha outro exemplo que vai ficar gravado na tua cabeça. O que é fazer apesar de? E não deixar de fazer por causa de. É muito diferente. O que acontece? Quando o adolescente está com a dor, vai ao médico, aí o médico fala assim: não, mãe, isso é normal, isso é dor de crescimento. Aí o que acontece? O que aquela família faz? Ela abraça aquela situação, ela aceita aquela situação. Ou seja, ela continua a vida, ela não deixa de fazer as coisas por causa dessa dor.
Ficou claro isso? Assim? Então é assim que você vai ter que fazer no teu alinhamento financeiro. Porque o que acontece? Eu vejo, a pessoa está indo bem, acontece alguma situação ali que dói, porque às vezes são muitos anos você viver na situação. Aí, Matheus, ó, o Ed está falando que você deve sentir dores até hoje, porque você é gigante. Dor de crescimento. Acho que você parou, né, Matheus, de crescer. Agora vai deixar um pouco pro filho, né? Olha só, Joyce, que legal, olha só. Então, assim, esse exemplo eu acho muito legal, né? A Joyce está comentando que ela sentiu muita dor para crescer, né? Você vê esse pessoal tudo alto, né? Eu não sei o que é isso, porque eu sou uma nanica. Então eu não sei, gente, eu não sei que foi sentir dor para crescimento, mas eu sei que tem essa história e trouxe para o nosso alinhamento financeiro. Ai, gente, vocês são demais. Ó, o Matheus tá só para os lados agora, Matheus. Ai, gente, vocês são demais. Então, olha só. Então, crescer dói. Então, com o seu alinhamento financeiro não ia ser diferente. Vai ter os primeiros desconfortos. Só que você precisa, como você se comprometeu, como você colocou data, você começa a focar nisso, você tem que aceitar, você precisa abraçar esse desafio. Porque senão ele realmente vai ficar muito difícil. Então, igual a família que o filho está com dor de crescimento, foi para o médico, quando volta, o que acontece? O que eles fazem? Vamos relaxar, vamos esperar passar essa fase e abraça, continua a vida, continua fazendo o que tem que ser feito. Então, assim também no teu alinhamento financeiro, no início vai ser desconfortante, vai ser desconfortável, aliás, e você continua. E aí você lembra já da primeira virada de chave, repete até dar certo. Lembra da segunda virada de chave? Eu me comprometi. E aí essas fases vão ficando mais leves. Faz sentido isso para vocês? Essa relação de que crescimento dói, mas quando eu abraço e entendo isso, que é para o meu bem, faz parte da etapa do processo, eu consigo passar mais leve nesse processo. Você consegue entender isso? Vocês estão anotando essas viradas de chave aí, gente? Isso é muito importante. Nós estamos na terceira, vou dar 5 viradas de chave para você alcançar o seu alinhamento financeiro. Vamos lá? Então, diante dessa questão do crescimento dói, crescer dói, nós vamos para a quarta virada de chave, né? Virada de chave, ó, o carro só funciona se você virar a chave. Se você só colocar a chave, ele não funciona, não é verdade? Então, vamos para a quarta virada de chave. Então, olha só, crescer dói. Então, a gente vem no processo. Agora, você precisa entender essa frase. Anota essa frase, tá? Que isso vai fazer muita diferença. Coloquei lá nos meus stories que eu falei que eu ia responder ela aqui hoje. Estresse é o desafio que você resiste. Olha isso. Eu coloquei lá, estresse é o desafio que, pontinho. Então, agora você já sabe que você resiste. E o desafio
é o estresse que você abraça. O que isso tem a ver? Olha só, vamos voltar para o exemplo do adolescente? Ele estava bastante desconfortável, estava gerando um estresse aquelas dores, tá? Então eles estavam resistindo àquilo, ai, nossa, isso tem que ser assim, essa dor e tal, até ir ao médico e descobrir e o médico falar, é assim. Quando o médico disse é assim, o que eles fizeram? Eles abraçaram esse estresse. Porque as dores iam continuar, não é verdade? As dores iriam continuar, então esse estresse ia continuar, só que agora eles abraçaram porque eles entenderam que essa dor é para o crescimento, faz parte da etapa do processo. Então, se você trouxer isso, esse entendimento, para você alcançar o seu alinhamento financeiro, gente, essa virada de chave vai fazer total diferença na tua vida. Porque olha só, se você entra em algum projeto para fazer o seu alinhamento financeiro, se você falar assim, se você quer ver o que é o estresse que você resiste? Olha só. Ai, gente, fazer lista de compra? Ai, Jaque, não. Isso aqui não deveria ser assim, Jaque, tinha que ser mais fácil. Você está resistindo, então isso começa a virar um estresse e aí você abandona. Agora, se você entende, não, isso aqui deveria ser exatamente assim, e você abraça, você acolhe isso e entende isso como um desafio, é totalmente diferente, gente. Então, olha só. O adolescente, a família do adolescente, se pegasse essa dor e toda hora, isso aqui não deveria ser assim. Olha como seria difícil. Mas o médico disse, é assim. É uma etapa do processo de crescimento, vocês vão ter que aceitar. E aí o que eles fizeram? Abraçaram. E aí então foram encarando esse desafio aí até a hora que passa essas dores de crescimento. Então, se você pegar essa virada de chave, anota aí, estresse, olha só, estresse é o desafio, anota essa frase, estresse é o desafio que você resiste, tá? Agora, desafio é o estresse que você abraça. Você sabe que você tem que ter na tua cabeça, não, isso é assim. Porque toda vez que você pegar uma situação desafiante para você e você ficar pensando, isso aqui não devia ser assim. Isso aqui tinha que ser mais fácil. Gente, você vai desistir. Agora, se você abraçar aquilo e entender que aquilo faz sentido para você, que aquilo teria que estar sendo apresentado para você exatamente daquele jeito, e você se propor a cumprir aquelas etapas do processo, vai ser diferente. Então, assim, se você tiver essa viradinha de chave, não ficar mais, é chato fazer lista de compra, é chato anotar tudo, isso aqui não deveria, teria que ter um jeito diferente, melhor e tal. Não vai. Você não vai conseguir, não só o seu alinhamento financeiro, mas nada na tua vida. Porque a gente precisa abraçar o desafio para ele ficar mais leve, mais suave a caminhada. Experimenta essa virada de chave na tua vida, no teu alinhamento financeiro. Então, assim, fazer o que tem que ser feito, tá? Não resistir. Então, se você resiste e fala, isso não deveria ser assim, vai ser estressante.
Quando você começa o processo de alinhamento financeiro e diz, isso não deveria ser assim, deveria ser mais fácil. Todo mundo fala isso para mim. Se torna estressante. E aquilo que você fala, tá? Ai, não deveria ser assim. O que acontece? Isso vai começar a te criar uma ansiedade, você vai desistir. Agora você muda, não, isso aqui deveria ser assim, porque alguém estudou, alguém está passando uma técnica que realmente vai funcionar. Você começar a pensar isso a longo prazo, que isso lá na frente vai fazer um sentido muito melhor para você. Então isso vai começar a deixar de ser estressante. Faz sentido para você? Essa questão de você abraçar, porque uma coisa que eu aprendi na minha vida e não faz muito tempo. Toda escolha que nós fizermos na vida, ela tem o ônus e o bônus, e a gente vai ter que abraçar isso. Eu não sei quem é que ensinou a gente que a vida, as nossas escolhas, tem escolhas que se você fizer não vai ter ônus. Eu não sei quem é que foi que falou isso. Mas toda e qualquer escolha que você fizer, toda e qualquer escolha que você fizer, vai ter ônus e bônus, ou seja, você vai ter que abraçar. E o que vai fazer essa tua escolha ficar mais leve, mais suave, é você entender que você vai ter que fazer o que tem que ser feito, independente se você gosta ou não. Tem coisa que a gente vai ter que fazer mesmo não gostando. Então, por isso que às vezes a gente tem essa dificuldade do alinhamento financeiro, porque a gente não entende essas viradas de chave que a gente precisa ter para começar. Então não resista mais. E se alguma situação tiver no seu alinhamento financeiro que estiver te causando estresse, sabe como é que eu faço quando alguma coisa está me causando estresse? Eu paro e penso, o que eu estou resistindo? O que é que eu estou falando que não era para ser assim? Mas está sendo assim. Então, se eu começo a bater de frente com aquilo que está acontecendo, e isso aqui não era para ser assim, isso aqui não era para ser assim, era para ser melhor, não sei o quê, isso se torna muito estressante e desgastante. E assim vai ser no seu alinhamento financeiro, se você não aceitar, não abraçar essa ideia de que você precisa assumir o controle das suas finanças. E isso significa o quê? Anotar, fazer lista de compra. Então abraça isso com carinho. Por quê? Porque lá na frente vai fazer sentido. Porque você vai começar a ver os resultados. Então não resiste mais. Então, abraça esse desafio, dá o seu melhor, que você vai colher os resultados, acredite. Então, é possível alcançar o alinhamento financeiro? Sim, mas você precisa ter essas viradas de chave que eu estou mostrando aqui para você. Em todos os momentos vai ter momentos de estresse. Vai, só que assim, o fato de você repetir até dar certo, isso vai ser tão natural. Gente, eu não consigo hoje mais sair de casa sem fazer lista de compra, de tanto que eu fiz. Então você consegue entender que
essas viradas de chave são todos uma sequência? Às vezes vai ter que, no início do seu alinhamento financeiro, você vai ter que segurar a rédea das coisas, sim. Agora, se você entender isso como estressante, o peso disso vai aumentar muito. Agora, se você aceitar quando você aceita isso, você abraça isso, é impressionante, assim, parece que a tua cabeça faz puff, de ideias, sabe? Eu não vou comprar isso agora, não vou fazer essa comida, ou às vezes você faz lanche em casa, que sai às vezes mais barato, e aí você envolve a tua família, você envolve as crianças para fazer aquele lanche. Então, é isso, gente. E aí, vamos para a última, que já está acabando o nosso tempo, né? Pare de ficar seguindo um monte de método ao mesmo tempo. Vamos finalizar que o nosso tempinho já está acabando, né? Pare de ficar seguindo vários métodos ao mesmo tempo. Segue só um. Foca em só um. Tá? Essa é a nossa quinta virada de chave. Foca somente um método e segue ele. Porque eu tenho visto várias pessoas. Eu vou nesse aqui. Eu vou nesse. Quem fez curso de algum curso superior, por exemplo, que durava 5 anos. Você ficou pulando de curso em curso para ver se terminava mais rápido o 5º ano? Não, né? Então, por que é que o método para você alinhar financeiramente você tem que estar pulando? Isso não vai te trazer benefício nenhum. Você pode chegar ao seu alinhamento financeiro? Vai demorar, mas você vai chegar estressado. Porque é a mesma coisa que você também, por exemplo, querer chegar a algum lugar usando vários mapas. Olha que loucura. Aí um mapa fala para você vira à direita, o outro vira à esquerda, e daqui a pouco você volta ao mesmo lugar e você começa a ficar perdido. É isso que acontece quando você quer pular de galho em galho de método. Segue um até o fim e aproveita o melhor daquele método. E aí, se você quiser alguma coisa mais além, passa para o outro método, mas depois que você terminou. Essa é a última virada de chave para você. Para de ficar pulando de método, pegando uma dica aqui de um, de outro, e você não acaba fazendo nenhuma, porque cada um vai falar uma coisa. Um vai falar para você que você tem que fazer reserva de emergência, o outro vai falar que você tem que fazer reserva de paz. E aí você não faz nem a de emergência e nem a de paz. Porque cada um segue uma linha, defende uma linha. Então, esses são as 5 viradas de chave para o teu alinhamento financeiro. Faz sentido isso para vocês? Se você seguir essas 3 viradas de chave, vocês vão conseguir. Por quê? Porque dica você já tem, você já sabe como fazer. Eu dou as dicas aqui, você me segue, mas precisa cumprir essas 5 viradinhas de chave, que assim vai fazer diferença, total diferença para o teu alinhamento financeiro. E era isso que eu queria falar para vocês hoje. Vou repassar rapidinho aqui as nossas 5 viradas de chave para você guardar. Tudo que você faz repetidamente, ou seja, repete até dar certo, é a primeira. Comprometimento, tá? O comprometimento não mora na mesma rua que a conveniência. Você fazer apesar de, tá bom? Então, não deixar de fazer por causa de.
4, estresse é o desafio que você resiste. Desafio é o estresse que você abraça. E o 5, pare de ficar seguindo um monte de método ao mesmo tempo. Então são essas 5 viradas de chaves que eu gostaria que realmente você começasse a aplicar na tua vida hoje, não é amanhã, tá? Então hoje você comece a aplicar essas 5 viradas de chave para você alcançar o seu alinhamento financeiro. E aí toda semana a gente vai estar fazendo uma live, respondendo as perguntas. Então eu agradeço imensamente. Se nós temos ainda algum tempinho, se você quiser fazer alguma pergunta, tá? Pode fazer alguma dúvida que você tiver enquanto a gente tem esse tempo aqui. Pode fazer qualquer pergunta sobre alinhamento financeiro que a gente vai responder aqui enquanto a gente tiver esse tempo aqui. Tá joia? Manda aí que eu estou preparada para responder. Se ficou alguma dúvida também sobre a questão das 5 viradas de chave, pergunta aí, gente. Vamos lá, pessoal. Posso querer pensar em investir enquanto estou devendo o mundo ainda? Então, como é que você vai pensar em investir, né? Porque não tem nem dinheiro para investir. Como é que você vai? Não tem como, né? Isso aqui é uma outra chave muito legal. Isso aqui é uma teoria da física que 2 coisas não ocupam o mesmo lugar no espaço. E a nossa mente é um espaço. Então, 2 pensamentos não podem ocupar na minha mente ao mesmo tempo. Então, eu não posso investir ao mesmo tempo que eu estou devendo. Assim, não fecha, né? Primeiro eu preciso me organizar financeiramente, pagar as minhas contas para depois sobrar dinheiro. Porque como é que vai sobrar dinheiro devendo, né? Não tem como. Então, não tem. Preciso organizar primeiro aí para fazer sobrar o dinheiro para investir. Respondi a sua pergunta. Ô Joyce, obrigada. Esse é o meu propósito de vida, meu propósito que Deus colocou na minha vida para fazer esse movimento aí, esse grande movimento de alinhamento financeiro, e eu conto com vocês para vocês estarem repassando isso para mais pessoas, né?